enfrentá-lo. E vocês, com a ousadia e a autoridade que Deus colocou sobre as suas mãos, vocês oraram por aquela vida. Eu tenho certeza que naquele momento o inimigo, ele perdeu mais uma vida. O Senhor Jesus, ele vai trabalhar sobre a vida daquele homem. Então, quando a gente pede autoridade para o Senhor, Deus entrega autoridade. Não sei o que Deus vai entregar. Deus entregou uma grande autoridade na mão de vocês dois. E vocês têm uma grande obra sobre as suas vidas. Da sua vida, sobre a vida da Maiara, todos que nós estamos aqui nessa noite, Deus nos deu uma autoridade. Eu muitas vezes falo assim: será que eu posso orar? Será que eu posso falar de Deus? Mas nós temos essa autoridade que o Senhor nos deu. Nós mesmos não conseguimos, mas a autoridade vem do alto. Quando a autoridade vem do alto, você pode orar, você pode louvar, que o inimigo tem que bater em retirada e o nome do Senhor tem que ser glorificado. Igreja, se coloca de pé essa noite. Vamos estar orando pelos dizimistas, ofertantes, e também o pastor Gilberto Bruno, que vai trazer uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite. Pai, aqui se encontra na minha mão, Jesus querido, os dizimistas e ofertantes da tua obra, Pai. Abençoa, Jesus querido, aquele que dizimou, aquele que ofertou na tua obra nessa noite, ó Pai. Que o Senhor multiplica, ó Pai, que nunca venha faltar o celeiro dos teus filhos, ó Pai. Aqueles que não tiveram nessa noite para dizimar, para ofertar, ó Pai, que o Senhor dê uma nova oportunidade, Jesus querido, ó Pai, para teus filhos, ó Pai, reconhecer, Jesus querido, tudo que o Senhor faz, Pai. Continua nos abençoando, abençoa, papai, o celeiro da tua igreja, que nunca venha faltar, como não tem faltado, o Senhor tem suprido, Pai. Entre dificuldades, o Senhor tem suprido. E eu creio, papai amado, que essas portas estão de pé, ó Pai, porque a permissão do Senhor, Pai, entregar cada dimissa, cada perdão nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Pai, aqui se encontra, Jesus querido, teu filho, ó Pai, que tem, papai amado, nas mãos o poder e a autoridade que o Senhor colocou sobre a vida dele nessa noite, ó Pai. Usa, Jesus querido, ele com poder, com essa autoridade, Jesus querido, ó Pai. Sei que o Senhor colocou uma palavra que está fervendo, ó Pai, dentro do coração do teu filho, ó Pai. O Senhor tem vindo que ele não tem negado de levar a tua palavra, Jesus querido. Papai, usa, papai amado, ele com poder, com autoridade do céu nessa noite, ó Pai. Enquanto ele ministra a tua palavra, Jesus querido, do seu filho da casa, cuida da família, Pai, visita onde ele possa mandar os pés, ó Pai, que o Senhor possa abençoar o teu filho, ó Pai. Fala conosco, Pai, somente o teu querer, somente a tua vontade nessa noite. Abre os ouvidos, abre nossos corações, sejam sensíveis para ouvir a tua voz nessa noite, eu creio, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com braço, orar. Fala, Deus, fala, Deus, se agrega quem dá o teu mandar. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Enquanto você vai abrir a sua Bíblia, quero externar minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade, pela vida do pastor Domicílio, da pastora Nina, em nome do Senhor Jesus, pela vida do presbítero Fabiano. A gente sempre está conversando, sempre em contato aí, e por essa oportunidade de estarmos aqui essa noite e poder estar junto com você, adorando e exaltando o nome do Senhor, amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, se os irmãos achou, diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tomou como a carne de um menino e ficou purificado. Vamos ler mais uma vez. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tomou como a carne de um menino e ficou purificado. Pode se sentar. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa passagem em 2 Reis, capítulo 5, ela vai falar sobre a vida de um homem chamado Naamã. Um homem que
ganhou grandes batalhas, grandes guerras. Um homem que a Bíblia vai descrever no versículo 1 que ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele não era qualquer pessoa, ele não era qualquer homem. Para você ter uma ideia, quando Naamã, eu estou conjecturando aqui, para nós entendermos um pouco o tamanho da grandeza deste homem. Quando esse homem caminhava, pastor, no versículo, no meio da rua, eu acredito que o povo admirava, porque a Bíblia diz que o próprio rei o admirava. E a Bíblia vai dizer também que através de Naamã, Deus usava Naamã para dar livramento ao rei da Síria. Quem está falando é o texto. E a Bíblia vai dizer que este homem, ele era tomado de lepra. E certa vez esse homem, dentro da sua casa, ele ouviu falar, através de uma menina que era escrava, que servia a sua esposa, ele ouviu falar de um profeta que era usado, ele ouviu falar do nome do profeta Eliseu. Então a Bíblia diz que Naamã vai até ao rei e pede autorização, e o seu senhor escreve cartas até o rei de Israel. Naamã pega e vai, e quando o rei de Israel fica sabendo, o rei rasga suas vestes e faz uma pergunta: por acaso eu sou Deus para viver e para mandar matar? Eliseu, ele fica sabendo que Naamã foi até o seu rei, e Eliseu pede para que esse homem chamado Naamã venha até ele. Quando Naamã chega, Eliseu nem sai para fora, Eliseu nem o atende, dá ordem para o seu servo Geazi dá as coordenadas, e a Bíblia diz então que Naamã, ele fica indignado, ele fica nervoso, porque ele pensava que o profeta ia colocar a mão, que ia invocar a Deus, o texto está dizendo. E quando ele fica sabendo que ele precisava mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, aí ele ficou mais indignado, porque o Rio Jordão era de águas curvas, águas barrentas, e ele diz não para os seus subordinados: por acaso lá na Síria não tem rios melhores, de águas cristalinas? E os seus subordinados olham para ele e falam: Senhor, se ele pedisse algo mais difícil, você não faria? Então, já que nós estamos aqui, mergulha. E a Bíblia diz que Naamã, ele mergulha, e na 7ª vez ele levanta purificado, ele levanta curado. Eu narrei o texto em forma, fazendo a introdução, eu narrei o texto para você. Mas o que eu quero, a proposta do Espírito Santo para nós essa noite, e se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta no capítulo 5 de 2 Reis, nós vamos tirar lições valiosas aqui, lições em que Deus, ele vai nos direcionar, Deus vai fazer que nós nos aproximamos, e Deus vai fazer nós entendermos algumas coisas, alguns princípios que no decorrer da caminhada nós vamos esquecer. Para você ter uma ideia, irmãos, pastor Aline, às vezes o culto parece que ele é uma rotina na nossa vida. Eu estava orando a Deus, e eu estou trabalhando juntamente com o Espírito Santo em uma mensagem concernente à intimidade, e o Espírito Santo falou no meu coração, dizendo assim: olha, quando você estiver na minha presença, não coloca tempo, não coloca hora. Você não pode fazer de um culto, é algo normal. Eu vou para o culto, eu vou lá, porque senão o pastor Comercinho vai ficar bravo. Eu vou para o culto, senão meu pastor vai puxar a orelha. Não, irmãos, você está na presença do Rei dos Reis, é motivo de se alegrar, é motivo de você jogar a sua mão para cima e adorar. Não importa a quantidade de pessoas, não importa, pastor, se eu prego para 1, para 2, para 10, para 15, para 20, eu estou na presença daquele que vive. Como foi cantado aqui essa noite: Maria, por que choras, Maria? Porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Então você está na presença
Deus é motivo de alegria. Então vamos lá. A Bíblia, eu narrei a história, mas nós vamos agora pontuar algumas coisas. Quem era Naamã? Quem era Naamã? Como o texto vai dizer no versículo 1, um homem muito importante. Ele não era qualquer pessoa. Ele tinha autoridade para mandar matar, para mandar viver. Ele coordenava na época o maior exército do mundo. Ele era o comandante. Abaixo do rei, a palavra de Naamã valia. Naamã era um homem admirado. A Bíblia vai dizer no versículo 1 que o seu senhor era de muito respeito. O seu rei olhava para ele e dizia: esse homem é um homem valoroso. Quando ele montava no seu cavalo e ele ia direcionando a batalha, os seus soldados falavam: Naamã está no comando, nós teremos vitória. Um homem estrategista, não era qualquer pessoa. Mas não estamos falando aqui de qualquer homem. Nós não estamos falando aqui, não. Ele era chefe. Olha, um homem admirado, um homem respeitado. Quem sabe quando ele andava, o pai com o filho batia na mão do filho: filho, eu quero que você seja igual a esse homem, respeitado. Um homem que era admirado por sua esposa, um homem que era admirado por muitos. Mas o texto vai dizer: porém, leproso. E eu meditando nessa palavra porém, e alguns pregadores pegam esse porém para falar concernente ao pecado, e não está errado, porque na verdade, presbítero Fabiano, o pecado começa como uma mancha, com algo pequeno, e ele vai se alastrando e vai tomando conta do corpo, da nossa vida. A queda do homem não começa porque ele adulterou. A queda do homem começa quando ele acessou algo no celular, ou que ele está conversando no seu dia a dia. O ato do adultério começou lá atrás. A queda do homem, ele não cai de um dia para o outro. Ele não decide: eu vou cair agora. Não, a queda já começou lá atrás. Então, não é errado colocar, mas o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu preciso que você preste atenção. Porém, leproso. Todos nós temos os nossos porém. Todos nós. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas. Todos nós temos as nossas angústias, as nossas dores, os nossos traumas. Eu disse para você, comecei narrando a história dizendo que ele era um grande homem. Ele era um homem que Deus usava para dar vitória ao exército da Síria. Um homem que, quando ele estava, quem sabe, na frente do espelho, pastor Comercinho, presbítero Fabiano, ele fazia de tudo para esconder a sua lepra, porque era algo de vergonha para ele. A lepra antigamente era sinônimo de vergonha, era sinônimo que aquela pessoa foi amaldiçoada. E quantas das vezes nós não colocamos uma capa, uma armadura para estar no meio dos irmãos? Você está me olhando aqui de terno, gravata, com o microfone na mão, ministrando a palavra do Senhor, mas você não sabe a dor que eu carrego, você não sabe os traumas que eu carrego, você não sabe como foi a minha infância, você não sabe o que eu passei bem, você não sabe as dores que eu carrego dentro de mim. Eu não sei as dores que você carrega dentro de você. Aleluia, é forte. Esse porém que o Espírito Santo está dizendo é algo que incomodava Naamã. Ele não se assentava sobre as suas vitórias. Eu vou provar isso para você.
melhores médicos, ele gastou o seu dinheiro com a medicina, mas a lepra não tinha cura, e isso o incomodava. Aleluia. Isso incomodava muito. Deixa eu dizer algo para você. Existem homens e mulheres que estão tombando no ministério por causa desse porém. O cara é uma besta, mas porém tem algo que incomoda, algo que precisa ser tratado. E aqui entra a primeira coisa, o primeiro ponto que entra para nós aqui essa noite. Eu quero que você preste atenção. É o autoconhecimento da nossa vida. Você precisa se autoconhecer. Você precisa olhar para dentro de você e se perguntar: será que eu estou bem? Será que realmente eu estou bem com o Senhor? Será que realmente eu estou curado? Ou existe porém, algum porém que está me incomodando e me afastando da presença do Senhor? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Quem olhava para Naamã via ele um homem completo. Quem olhava para Naamã via ele um homem vencedor. Quem olhava para Naamã via um homem de conquista, um homem respeitado, um homem que aonde ele entrava arrumava uma cadeira para ele rápido, porque era um grande Naamã que estava passando, mas porém leproso. É forte. As pessoas olhavam Naamã vestido com armadura, pastor Aninho. As pessoas olhavam para Naamã vestido de armadura, mas só Deus e ele sabia que ele passava por dentro. E a primeira coisa que Naamã, a vida de Naamã me ensina, presbítero Fabiano, é que eu preciso me conhecer. Eu preciso fazer uma autoanálise da minha vida. Eu preciso olhar para dentro de mim. Aleluia. Eu não estou abrindo aqui uma margem que você pode pecar, não é isso. Mas a gente somos homens falhos, homens pecadores, homens que erram, homens que têm sentimento. E quantas das vezes nós não queremos ser de fé? O ano passado eu enterrei meu pai. No começo do ano chegou a notícia para mim, 4h30 da manhã, meu irmão chorando, que o pai faleceu. No velório, pastor Aline, postura, não derramei uma lágrima, preguei no velório do meu pai, fiz a oração, consolei as pessoas que estavam ali, mas quando chegou em casa eu desabei, eu chorei. As pessoas olham para a gente e vê a armadura em nós. Pô, o cara é um grande homem de Deus, mas não sabe o que carregamos dentro de nós. Não sabe as dores, os traumas, as angústias, os anseios. Homens e mulheres estão subindo no altar doentes, com os seus poréns, com uma vida mal resolvida, e acaba tombando no ministério. Quantas pessoas hoje cantavam, pregavam, e hoje já não está mais conosco, porque eram ruins? Não, porque não tinham os seus poréns bem resolvidos. Aleluia, Jesus. E quando eu olhei para dentro de mim, eu falei: nossa, eu não sou de fé. Você precisa se autoconhecer. Aleluia, Jesus. Quem olhava para Naamã via um homem completo, mas mal sabia que ele era um homem completo, um homem que carregava uma lepra debaixo dele. Quantas pessoas não vivem assim, carregando os seus poréns, os seus traumas? Sabe qual é o maior erro nosso? É quando nós chegamos na oração, nos
Nós queremos achar palavras bonitas, mas na verdade no momento da oração Deus quer saber quem você é, Deus quer ouvir quem você é de verdade. É por isso que Jesus disse que entra na porta, no teu quarto e fecha a porta e ora e fica em secreto, porque ali você vai falar quem você é de verdade. Aleluia. Romanos capítulo 3, versículo 10, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Nós estamos aqui porque um dia o Salvador pagou o preço por nós, não porque somos bons, não porque merecemos, não porque Deus olhou para nós e falou, nossa, o Gilberto merece, eu não mereço, mas Jesus morreu por nós. Aleluia, Jesus. É preciso nós termos esse autoconhecimento. Glória a Deus. Quero aqui conjecturar quantas das vezes o presbítero Fabiano, depois de uma grande vitória, pastor Adormecido, de uma grande conquista, na mão da sua armadura, o rei pegou na mão dele e falava, parabéns, você é o cara. Todo mundo, parabéns, a estratégia de guerra funcionou, parabéns na mão, mas quando ele chegava, tirava a armadura. Quando ele se despia da sua armadura, ele olhava e via a lepra, ele viu o seu corpo machucado da lepra. E eu quero dizer algo para você: de nada valia aquelas vitórias, de nada valia, as conquistas. Glória a Deus. Imagine para ele, porque a pessoa que é criada no exército é uma pessoa orgulhosa. Imagine a mulher que tem que olhar para ele e ver aquela situação. Os empregados olhando para ele. Imagine a dor. Nós carregamos essas dores. A dor da traição, a dor da perda. Tem pessoas que infelizmente sofreram abusos quando criança. Pessoas que cresceram sem o pai, sem a mãe. Pessoas que tiveram experiências na adolescência da pior espécie possível e carregam frutos dessas experiências. Porque hoje casamentos estão terminando dentro da igreja, pastor Adormecido, sabe por quê? Porque pessoas mal resolvidas, pessoas que não trataram suas enfermidades, e como se diz, só comprou uma casa e entrou com um problema de um, problema do outro debaixo do teto, e ali virou um campo de batalha, projetos de Deus se desfazendo. Então, o que é preciso fazer, pastor? É preciso você se autoconhecer. E o ano passado, depois que estourou, começou o pastor Adormecido, me dá depressão, ansiedade. O pastor Val acompanhou isso aí. O pastor Val acompanhou, o pastor Val me ajudou muito. Eu estava trabalhando, olha só, irmãos. Nem minha esposa sabe como falar aqui agora. Eu estava trabalhando no meu trabalho, numa fábrica com 2.000 funcionários quase. Eu trabalhando, e de repente a lágrima escorrendo. Eu falei, não, se eu tirar a minha vida, acaba. Dentro da igreja, dizimista, tomando Santa Ceia, pregando a palavra. Eu olhei e falei, se eu tirar a minha vida, vai acabar essa vida. Na hora eu falei, o Espírito Santo chegou. Eu falei, o sangue de Jesus tocou comigo. Aí eu percebi que eu entrei em colapso. Eu chegava em casa e não queria olhar para minha esposa. Eu chegava em casa e não queria brincar com os meus filhos. Nervoso. Uma pilha de nervo. Aí eu comecei a me cuidar, falei, não preciso olhar para mim. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28
nós lemos, o que o apóstolo Paulo vai falar? Examine-se o homem a si mesmo. Aleluia. Em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5, Jesus, o próprio Cristo, está narrando essa história e ele está dizendo assim: ó, se você quer, por que você quer tirar a trava do olho do seu irmão? Tira o cisco do seu. O que Jesus está mostrando para nós? Olhe para você. Aleluia. E sabe o que eu aprendi quando eu comecei, junto com o Espírito Santo, a fazer essas anotações? Eu aprendi que o Evangelho, eu não posso usar a palavra para me apontar para alguém. Quando eu estou de frente da palavra, a palavra está apontada para mim. Aleluia. Aleluia, Deus. É para mim. Oh, glória a Deus. Eu não tenho que usar a palavra para medir a vida da minha esposa. Eu tenho que usar a palavra para mim. A partir do momento que eu pego a Bíblia e falo, ó, para mim, e eu começo a apontar para alguém, é hipocrisia. Mas quando eu pego a palavra e aponto para mim, eu vou entender que eu preciso melhorar. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória. E era isso que Naamã fazia todos os dias. Naamã não culpava ninguém. Naamã não culpava nada. Naamã olhava para dentro dele e dizia: eu preciso ser curado. Oh, aleluia, Jesus. Eu preciso de uma cura. Eu preciso ser restaurado. Sabe o que Deus quer de nós? É noite de libertação. E eu aprendi isso. Você quer ganhar almas para Jesus? Você precisa estar bem. Como que você vai cuidar de alguém se você não está bem? Oh, aleluia, Jesus. Glória. Então Naamã, todos os dias, ele olhava para dentro dele, apontando para ele. E essa noite, o que o Espírito Santo quer que nós olhamos para dentro de nós. Aleluia. Eu estou pregando aqui essa noite para vocês, mas não estou olhando para vocês. Essa palavra eu estou olhando para dentro de mim. Eu faço uma pergunta: como eu estou essa noite? Oh, o Espírito Santo. Oh, glória. Como eu estou na presença de Deus essa noite? E eu vou provar para você no versículo 2 o quanto ele desejava ser curado. A Bíblia diz no versículo 2 que tinha uma menina, e não era uma moça adulta, se não falava uma mulher, uma menina, quem sabe aí na sua adolescência. E essa menina, pastor Gomecindo, ela foi levada cativa. Naamã pegou ela e levou. Ó, você vai ajudar minha esposa dentro de casa. Você vai nos servir. Só que essa menina, e eu quero aqui abrir um parênteses na mensagem, essa menina nos ensina algo tremendo. Quando eu olho para essa menina, eu vejo o papel da igreja. Eu vejo como é ser cristão. E deixa eu dizer algo para você. E conforme nós vamos caminhando, faz 15 anos que eu estou caminhando, parece que a gente vai perdendo um pouco a essência do que é o Evangelho. Parece que nós vamos perdendo alguns princípios. Parece que nós vamos normalizando algumas coisas. Mas essa menina, ela tinha todo motivo para negar a Deus. Ela tinha todo motivo para blasfemar contra Deus. Ela tinha todo motivo para virar as costas para Deus. Por quê? Porque ela estava longe de casa, longe dos seus pais, longe da sua família, longe da sua terra, e estava servindo um homem que adorava deuses pagãos. Aleluia. É forte. Mas Naamã, quando escuta, olha para você ver como ele queria ser curado. Ele fala no texto mais para frente que ele entrava junto com o seu senhor para adorar a estátua. Então era um homem pagão. Mas Naamã queria tanto ser curado que quando ele ouve a menina falando para sua esposa: olha, se ele estivesse lá em Samaria diante do profeta,
sermão da montanha: amar os seus inimigos. Irmãos, o que tem de gente, meu Deus, aquela pessoa está me perseguindo, Pai, eu vou orar para que caia um raio do céu e parta ela no meio. Sabe o que ela está ensinando para nós aqui? Ela está amando o seu inimigo. Ela podia chegar assim, pastor Congressista, e falar assim: agora você me tirou da minha terra, você me tirou da minha família, eu vou ver você morrendo vivo, você vai morrer vivo, eu estou vendo você ser comido vivo por essa enfermidade. Era a vingança dela. Mas o cristão não tem vingança no seu coração. Oh, glória! Mesmo aquele que taca pedra, mesmo aquele que é perseguido, ele olha e fala: não, Senhor, salva ele, salva ela, Senhor. Quando essa menina tem oportunidade, ela cumpre o papel da igreja, ela lança palavras de salvação. Aleluia! Glória a Deus! Ela ama o seu inimigo. Oh, Espírito Santo, aleluia! É o papel da igreja. Era o papel da igreja. Ela perdoou. Aleluia, Jesus! Ela amou o seu inimigo. Glória! E Naamã estava cedendo. Deixa eu dizer algo para você. A pessoa, isso é psicologia. A pessoa, quando ela por isso que é bom você entender sobre pessoas. A pessoa, quando ela começa a te perseguir, quando ela começa a te xingar, é um grito de socorro dela. Porque existe algo dentro dela que está sendo mal resolvido e ela precisa às vezes da sua ajuda. E se Deus permitiu, é que é para você ajudar ela. O que Jesus Cristo bradou na cruz do Calvário? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Aleluia, Jesus! Então essa moça, ela cumpre o papel da igreja. Aleluia, Jesus! Isso é ser igreja. Oh, glória a Deus! Aleluia! É amar os nossos inimigos. É amar aquele que nos faz mal. Oh, glória! E ela lança a palavra. E Naamã, ele queria ser curado. E a Bíblia diz então que Naamã vai até Samaria. E no versículo 9 e 14, onde eu narrei para vocês, quando ele chega diante de Eliseu, Eliseu não atende, só dá as coordenadas, só fala que ele precisa mergulhar 7 vezes. E você sabe, eu sei que o número 7 é a totalidade, é a plenitude, é a santidade de Deus. Naamã estava dizendo, Eliseu estava dizendo para Naamã: ó, você vai mergulhar 7 vezes. Eliseu estava dizendo assim: ó, Naamã, você vai ter um encontro com Deus. Oh, glória! Só que quando Naamã ele fica sabendo, o orgulho toma conta dele. E o orgulho se manifesta de várias maneiras, irmãos. Até mesmo uma pessoa que se vitimiza muito é uma pessoa orgulhosa. Se você se fazer de vítima, quando eu me faço de vítima, coitado de mim,
Tem pessoas que querem manipular Deus na sua oração para cumprir os seus próprios desejos. Naamã mostra no versículo 11, quando ele fica assim indignado, ele estava dizendo assim: ó, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor. Ou seja, ele queria ensinar Deus a trabalhar, ele queria ensinar o profeta a trabalhar. E às vezes o nosso orgulho, nós achamos que podemos ensinar Deus a trabalhar. As pessoas pegam Mateus capítulo 7, versículo 7 e faz campanha, pedir, versículos, mas esqueceu de ler o resto. Não, porque se você pedir, calma. Você não chama Deus de Pai? Você não canta que Ele é o seu Pai? Aí Jesus vai dizer depois, Mateus capítulo 7, pedir, versículos, bater, a porta se abrir. Se vós, sendo maus, sabe dar boa coisa para os seus filhos? Você que é pai, você que é mãe, você não vai dar qualquer coisa para o seu filho comer. Se você vê que aquilo ali vai fazer mal para o seu filho, você não vai dar. E se Deus vê que você está pedindo algo que vai fazer mal para você, Ele não vai dar. Então nós não podemos manipular Deus. Por que as pessoas se frustram hoje? Porque as pessoas estão abandonando o Evangelho hoje, presbítero Fabiano. Sabe por quê? Porque elas acham que pode manipular Deus. Elas acham que Deus vai satisfazer a vida dela inteira aqui na terra, mas esquece que Deus é Pai e Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita. É por isso que Ele vai dizer no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33: mas primeiro buscai o reino e a minha justiça, e as demais coisas eu vou lhe acrescentar. O orgulho de Naamã causou nele frustração. Pessoas andando frustradas dentro da igreja. Porque eu fiz a campanha, porque eu pedi, porque eu falei. Você perguntou para Deus se era isso que Deus queria? Você chegou e falou assim: Deus, eu quero tal coisa, Pai. É da sua vontade para mim? Vai fazer bem para mim? Vai me aproximar ou vai me arrancar da tua presença? Por aí eu consegui entender. É por isso que Jesus fala que para a gente não repetir as coisas. Não repete, não precisa ficar repetindo. Você orou? Está na mão dele. E se ele achar que você vai merecer, ele vai te entregar. Glória a Deus. Então esse orgulho de Naamã faz com que ele fique frustrado. Ele mostra desprezo, que é um sinônimo de frustração. Ele mostra desprezo pela ordem de Deus. Aí então chegam os seus servos, e esse é o papel do Espírito Santo. Chegam os seus servos como o Espírito Santo chega, na sua misericórdia, na sua bondade, e fala assim: olha, se ele pedisse algo difícil, você não ia fazer. Nós já estamos aqui, faça. Deixa eu dizer algo para você. Todos os dias o Espírito Santo fala com você. Todos os dias o Espírito Santo fala com você. A Bíblia vai dizer, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, irmãos, é isso aqui, ó, por favor, Brian, vem aqui fazendo favor. Quando nós somos guiados, a Bíblia fala assim: seja guiado pelo Espírito Santo. É isso aqui, ó. O Espírito Santo, ele vai pegar na sua mão, ele vai mudar em você e vai fazer isso aqui. Todos os dias. Só que o nosso eu tira o senhorio do Espírito Santo sobre a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo fala: não vive mais eu, mas Cristo. Não é você que direciona o seu caminho, não é você que faz, é Ele que faz, é Ele que coordena, é Ele que guia, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que usa. Não você vive mais, não eu, o meu eu não pode viver mais em mim, mas Cristo. Glória.
ser guiado pelo Espírito Santo. Aí, pastor Gomes, quando Naamã deixa o seu orgulho, e quando ele deixa o seu orgulho, pastor, ali na frustração sai. E quando a frustração sai, ele ouve os seus amigos. O Espírito ele ouve o Espírito Santo falando. E quando ele ouve, isso é Bíblia, irmão. O texto vai dizer assim, ó. Então, no versículo 14. Então desceu. Então desceu. Glória a Deus, aleluia. O que é esse desceu aqui, irmão? Esse desceu ele tinha algo formado na cabeça dele, e quando ele ouviu o Espírito Santo, aquilo que estava formado, o caminho que ele tinha pensado, aquilo que ele disse, certamente eu pensei comigo, caiu. Aleluia. E quando cai o meu eu, quando cai o meu pensamento, quando cai a minha vontade, quando cai o meu orgulho, quando cai o meu desprezo pela palavra, aí eu consigo mergulhar na presença de Deus. Quando ele desce, o texto vai dizer, e mergulhou. E quando ele mergulhou 7 vezes, ele estava tendo um encontro com a plenitude. Ele estava tendo um encontro com a santidade, com a completude de Deus. Ele estava tendo um encontro com Deus. Aí eu consigo entender. Se eu, apontando para mim, você veja você, eu estou vendo eu aqui essa noite, apontando para mim, se eu não vigiar, eu vou ficar 10, 15, 20 do meu jeito de pensar, da minha forma de pensar, e aí eu não vou conseguir mergulhar. O que Deus disse para o profeta Ezequiel? Entra, tem mais para você, entra, tem mais para você, tem mais para sua casa, tem mais para sua família. Deus quer salvar teu filho, Deus quer salvar tua casa, Deus quer salvar, tem mais, mergulha. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se eu, apontando para mim, você, ponte para você, palavra para mim, se eu não vigiar, eu vou estar dentro da igreja longe de Deus. Se eu não vigiar, aprendendo Fabiano, eu vou estar dentro da igreja, participando da mesa, mas longe de Deus. Quando eu coloco os meus pensamentos, mas viu, nossa, o que tem hoje, meus irmãos, nossa, se eu fosse o pastor, eu ia fazer diferente. Mas, sabe de uma coisa? Nem precisa tudo isso, nem precisa fazer tudo isso. Para que fazer isso? Para que eu fazer isso? Aí eu não consigo mergulhar. Aí, como nosso querido pastor Val fala, aí nós vamos ficar igual o crente na linha de amor. Estou fraco. Está na hora de nós, está na hora, voltando para mim, está na hora de eu mergulhar. Está na hora de eu descer. Está na hora de eu deixar os meus pensamentos de lado. Eu sirvo, tem gente, eu sirvo Deus desse jeito, eu sou assim, não. Você é salvo, eu sou salvo. Lembra da menina? Ela tinha todo motivo, mas ela pregou e amou. E a Bíblia diz que quando Naamã levanta, ele levanta restaurado. Aleluia. É o que Deus quer fazer na minha vida. Glória a Deus, aleluia, sim. É o que Deus quer fazer dentro do teu lar. Deus quer restaurar algo lá dentro. Deus quer salvar alguém lá que precisa ser salvo através da sua vida, através da sua oração. Deus quer salvar a sua família através de você. Deus quer restaurar algo lá através de você. Quando você mergulhar, você vai levantar restaurado. Algo vai ser restaurado na sua casa. Feche os olhos, eu quero orar por você. E essa noite,
eu quero que você olhe para você. Eu estou olhando para mim. Você sabe o que precisa ser tirado. Você sabe dos seus poréns. Quem sabe é uma mágoa que você carrega no passado. Quem sabe é uma dor que você carrega, que só de pensar chega a doer. Parece que você está vivendo a história tudo de novo. Feche seus olhos. Aleluia. Deus quer te curar. Deus quer arrancar esse algo que está te incomodando. Mas Ele disse na sua palavra hoje que é preciso pararmos de pensar que servir Ele do nosso jeito, da nossa maneira. Existe um manual prático de como servir a Deus. E Ele quer essa noite que nós mergulhamos, porque algo precisa ser restaurado na sua casa. Algo precisa ser restaurado na sua vida. Algo precisa ser restaurado dentro de você. E quando você mergulhar essa noite, você vai levantar restaurado, vai levantar curado, vai levantar transformado. Porque você vai ter um encontro com Deus. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que no mundo nós teríamos aflições. E nós estamos num culto de libertação, Pai. E nós precisamos ser libertos todos os dias, porque a nossa mente é bombardeada todos os dias, Senhor. O adversário luta para colocar coisas dentro da nossa mente, Pai. Senhor, e todos nós aqui essa noite temos os nossos poréns, as nossas fraquezas, as nossas dores, os nossos anseios, Pai. E essa noite o Teu Espírito Santo vem com a Tua palavra acalentar o nosso coração e dizer que nós precisamos ser curados, precisamos ser transformados, porque algo precisa ser restaurado dentro do nosso lar, algo nossos olhos precisam ver acontecendo dentro da nossa casa e da nossa família, meu Pai. Senhor, então essa noite, o Senhor que pesa os pensamentos, o Senhor que conhece o homem por dentro, o Senhor que pega os nossos pensamentos, coloca em balança de precisão. Essa noite, meu Pai, venha nos curar, venha nos libertar, venha nos restaurar, Pai, porque essa noite estamos mergulhando e levantaremos na 7ª vez restaurados por Ti, ó Deus. Escreve uma nova história, Pai. Cura, liberta, salva. Continue nos guardando e nos fortalecendo, Senhor. É o que eu lhe peço essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E a palavra maravilhosa, né? Gostou do alimento do céu aí? Tu diz amém. Estava uma delícia. Estava uma delícia. Né, Márcia? É gostoso quando Deus nos corrige, porque só corrige aquele que ama. Aleluia. Amém? Então, guarda essa palavra na tábua do seu coração. Faça uso da palavra de Deus, né? Escute um homem de Deus que pregou aqui nessa noite, que falou, e você venha receber a palavra no nome de Jesus. Amém? Sai daqui cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, e Deus continua falando. A maior cura de Naamã, a primeira cura de Naamã, Marcos, sabe o que Deus tirou dele primeiramente de curar a lepra? O orgulho. Deus tratou primeiro o orgulho dele. Enquanto não quebrou o orgulho, ele desceu as águas. A hora que ele descia as águas, o orgulho já tinha ido embora, tinha curado. Porque ele era um homem orgulhoso. Mas Jesus é aquele que quebra os paradigmas da vida, né? Em nome de Jesus, amém? Chamamos o dizimista para o irmão. Se você fizer isso dízimo no Pix, amado, me avisa, tá? Se não der no meu envelope, para mim ungir suas mãos. Não saia sem o sol nas mãos do dizimistas. Você leu o presbítero Fabiano? Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Estou enchendo minhas mãos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Medita na palavra,
na sua casa, no seu lar. Fala você com Deus, rasga o coração, né? Primeira oração que a gente tem que fazer para o Senhor, primeiramente, é o perdão. Já vez que a gente pedir, Espírito, me perdoa, Senhor, por aquele ato que eu fiz, e muda a vida, né? Muda de atitude, né? Uma das coisas que a lepra significa na Bíblia também, irmãos, é pecado. Pecado encoberto, debaixo do detalhe da armadura. É um dos símbolos desse contexto que foi pregado aqui nessa noite. Né? Por fora bonito, uma armadura podia ser uma armadura mais bonita da tropa, né? Porque ele era chefe do exército, mas por dentro estava completamente contaminada e cheirava mal. Porque o pecado, mano, ele cheira mal, né? A lepra cheira mal. Então, em nome de Jesus, amém? Eu vou passar para a oração do pastor Bruno. Fiquei muito feliz, viu, né? O pastor Bruno, mais uma vez, né? Que vocês voltam para casa de segurança. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e continue orando por nós, tá? E nós continuamos aqui também, na batalha. E nós unimos na nossa fé. Sabemos que nas nossas moradas, vai ser um lugar só. O céu não tem divisão. Para cá vai ficar um lugarzinho. Você foi para o céu, você vai ficar para o Levanta a mão direita para os céus e pida comigo com a graça de Deus Pai, com a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na minha vida, seja de toda a igreja, em nome de Jesus. Cumprimento seu nome com a paz do Senhor Jesus. Está encerrado o culto dessa noite. Domingo, o culto da família. Não falte, amado. A paz a todos. Olha, o vaso tá aí.